Acho que uma primeira coisa para se notar é que o processo transcorreu sem grandes tumultos, né? A grande mexida que a gente teve nesse processo veio de fora e bem de fora, né? Veio das ameaças do governo Donald Trump contra ministros e o tribunal, mas dentro do tribunal, ainda que a gente tenha tido divergências com a posição do ministro Fux, o processo transcorreu assim com muita normalidade e serenidade, o que a gente considera muito positivo, né? Focando especificamente no julgamento, ainda que a gente esteja falando de um caso que julgou réus determinados por crimes específicos, por uma conduta específica no tempo, a gente tem um grande símbolo desse julgamento para o que ele representa em razão da nossa história e para o que ele pode vir a representar numa reacomodação das forças políticas no Brasil. É muito significativo que a gente tenha tido esse julgamento encerrado, né, concluído num tempo razoável, não obstante todas essas pressões internacionais. Isso mostra a importância também da prerrogativa de foro por essa perspectiva, né, como algo que chama para julgar poderosos uma instituição que tem maior capacidade institucional que um juízo de primeira instância. A gente está falando também de militares sendo condenados por uma tentativa de golpe, o que é algo consideravelmente relevante se a gente imaginar a história brasileira. Claro, falando também de como o Brasil responde a toda essa força antidemocrática que começou a ser implementada pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, há muitos argumentos jurídicos relevantes, me parece que político ainda mais, mas a minha avaliação em geral a condução do processo foi muito positiva e o julgamento trouxe razões muito fortes e importantes de fortalecimento da Constituição e da maneira como a Constituição tentou nos proteger de novos golpes. E parece que o Supremo foi uma instituição fundamental para garantir que essa salvaguarda democrática fosse, de fato, suficiente para barrar uma tentativa de golpe. Professora, essa tua avaliação inicial é super abrangente e importante e revela muito do tamanho que esse julgamento vai ter na nossa história. Mas justamente por isso, como qualquer outro processo, mas ainda mais por sua relevância, ele não está isento de críticas, de discussões jurídicas, de divergências, como o próprio ministro Luiz Fux pôde fazer amplamente naquele voto que foi tão longo, mas que, enfim, que era sua prerrogativa, inclusive, usar o tempo que fosse necessário para expor tudo que ele quisesse e achasse necessário, né? Antes da gente voltar para as consequências e para o resultado do julgamento em si, eu queria ouvir um pouco a sua avaliação sobre como fica juridicamente e para a opinião pública esta percepção de se foi um julgamento justo e se ficaram pelo caminho questões de nulidades ou de... Olha, isso aqui flagrantemente não podia ter acontecido, coisas assim. Olhando no todo e no que a gente chegou a essa conclusão, então, ontem do julgamento, qual que é a tua percepção sobre, principalmente, as partes processuais que muitas pessoas questionaram, que Fux acolheu e que talvez ainda possam gerar recursos, nulidades e afins? Acho que esse é um ótimo ponto, porque houve muito debate e, querendo ou não, há uma exploração também de que talvez a gente estivesse diante de um julgamento de exceção, né? Que o Supremo seria um tribunal de exceção, que Alexandre de Moraes seria um grande inquisidor e que, portanto, todo esse processo seria absolutamente nulo. Olha, quando a gente deixa a política de lado e olha o processo de maneira mais objetiva,
a gente não vê nada de excepcional nesse processo, né? A gente vê uma ação penal que tem um deputado federal como réu, obedecendo regras de conexão da legislação processual penal para que ficasse a ação no Supremo Tribunal Federal, que é a instância em que há mandamento constitucional para julgar as pessoas que têm mandato, então não é uma opção, né? O tribunal não pode optar não julgar. Além disso, a interpretação do Supremo também sobre alcance das ações penais em relação à prerrogativa de foro, que é algo que de fato o Supremo muda muito ao longo da sua trajetória, mas que também sempre que mudou aplicou imediatamente esse entendimento sem que gerasse qualquer tipo de discussão sobre nulidade. E todo o debate sobre a colaboração premiada, se há coação ou não há, que também foi muito debatido naquele primeiro momento da Lava Jato e várias outras operações. Quando a gente deixa a política de lado e olha para esses argumentos, a gente não vê o Supremo Tribunal Federal agindo como um tribunal de exceção, nem o ministro Alexandre de Moraes ignorando as regras processuais para fazer justiça com as próprias mãos. A gente vê um caso complexo, grande, de organização criminosa, que traz uma série de desafios para os tribunais, que traz, querendo ou não, o debate sobre competência do Supremo, que sempre existiu em todas as ações penais que foram julgadas pelo tribunal, e traz também um grande argumento da defesa sobre eventuais nulidades em razão da quantidade de documentos que deveriam ser avaliados pelos advogados sem um prazo razoável, né? Isso também não é algo específico dessa ação penal. Em vários casos em que há organização criminosa, e, portanto, muitas investigações paralelas, muitas pessoas, muitos dados, isso aparece na fala das defesas. Só que nessa ação aqui é importante a gente deixar claro que os advogados tiveram acesso a toda a documentação. A reclamação não é de falta de acesso, né? É de falta de tempo para avaliar toda essa documentação. E me parece que esse não é um debate também que está permitido livremente ao tribunal fazer. Há prazos processuais estabelecidos pela lei, né? O legislador pode eventualmente rever isso, pensar que em organização criminosa o prazo da defesa seja duplicado, triplicado. Acho que isso não traria nenhum prejuízo, mas não me parece ser algo que esteja ao alcance do Supremo mudar a dinâmica procedimental e processual de prazos da defesa nessas operações. Então, em geral, assim, a minha avaliação é de que a gente não vê nessa ação nada de extraordinário, que a macule algo que obviamente deveria gerar uma nulidade nos próximos anos, bem diferente de outros casos que a gente viu recentemente, inclusive, no nosso judiciário. Agora, então, professora... a minha avaliação é de que sempre dá para aperfeiçoar, né? É melhor o Supremo ter uma regra estável sobre foro? Claro que é. É melhor ter uma previsão clara sobre o prazo da defesa nessa hipótese? É claro que é. Mas não me parece que isso seja algo capaz de anular essa ação penal. Agora, professora, tem eu achei interessante que você mencionou, professora, só um segundo, Lu, já te passo, que é muito diferente de outros casos, né? E que foram, inclusive, aludidos por Luiz Fux, né? Então, quando ele estava tratando da questão das preliminares, ele falou muito sobre os casos do Mensalão, do Petrolão, das nulidades que apareceram em seguida e tudo mais. E no caso do Petrolão, né? Por causa no Mensalão não teve nulidade, mas ele várias vezes recorreu a esses outros dois casos que eu acho que, em termos de analogia, pelo tamanho e por envolver ex-presidente ou presidente ou figuras políticas muito relevantes, politicamente há uma analogia nesse sentido. Mas a ministra Carmen Lúcia e o ministro Zanin ontem foram muito seguros ao afastar as preliminares em linha com o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, de uma forma muito rápida, muito sem pormenorizar tanto, coisa que o
Diferentemente do Fux, que como estava divergindo, até acho que por isso fez questão de detalhar muito a sua argumentação, né? Só para a gente, enfim, conseguir dar uma conclusão a este aspecto, para que hoje a gente consiga imaginar algum tipo de nulidade ou de revisão criminal, que se eu não me engano é o termo de um processo que poderia ser aberto, novo, para desfazer os efeitos desta ação, e me corrija se eu estiver errado, evidentemente, precisaria de um fato novo, não dá para usar os mesmos argumentos para pedir essa revisão, é isso? É isso mesmo, né? E aqui tem um ponto muito importante que você pegou, Flávia, porque todos esses argumentos, né, sobre incompetência do Supremo, incompetência da turma, impedimento, né, e suspeição de Alexandre de Moraes, de Cristiano Zanin, de Flávio Dino, invalidade do acordo de colaboração premiada e violação do direito de defesa, foram aspectos preliminares apresentados pela defesa já no momento do recebimento da denúncia. Uhum. E naquele momento já houve uma votação, e aí sim, mais pormenorizada por todos os ministros, afastando já naquele momento todos esses argumentos. E o ministro Fux ficou vencido em parte. Ele volta para este momento do julgamento do mérito e refaz toda a posição que ele já tinha no momento do recebimento da denúncia, assim como os demais ministros. Mas para os demais, me parece que a posição já estava dada, né, clara e explicitada no processo desde o comecinho. Então, de fato, não parecia fazer sentido recuperar todos esses elementos. E aqui eu acho que é importante a gente falar isso. Quando o ministro Fux pega essa questão da competência do Supremo e da competência da turma para anular a ação penal, a gente está falando de algo muito fora da jurisprudência do próprio Supremo. Como eu disse, o Supremo muda de regra sobre foro sempre nessas operações. E em nenhum desses casos isso gerou nulidade. Nenhum. Então, quando os casos mudava a regra de foro, vai para a primeira instância, o processo não era anulado. Não, muda a regra, o processo volta para o Supremo, o processo não era anulado. Então, de fato, foi uma posição bem inusual e radical do ministro Fux, que ele não apresentou em nenhum outro caso semelhante e que o tribunal também não compreende assim em nenhum outro caso semelhante. E aí chama muita atenção realmente esse voto nesse contexto, com essa trajetória do ministro, com a posição aí do Supremo. Eu não vejo elementos, pelo que a gente tem hoje no processo, de uma revisão ou de uma nulidade dentro das regras do direito. Agora, se a gente vai falar em mudança de composição do tribunal indicadas por eventuais aliados de Bolsonaro, se a gente vai falar de anistia, de mudança da legislação, aí a gente já está falando de política, não está falando de direito, né? Pelo que está na ação, eu não vejo argumento hoje para sua anulação. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena, assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.